Obrigado porque a cruz nos proporcionou o livre acesso na sua presença. Nos perdoa, grande Deus, porque muitas vezes, Pai, nós estamos em Ti, mas parece que o véu não foi rasgado. Nos perdoa porque muitas vezes Senhor, nós adoramos ao Senhor, mas parece que ainda o véu está lá. Mas nós te engrandecemos e nós te agradecemos porque o véu foi rasgado. E eu e você, meu amado, eu e você somos filhos do Pai. Eu e você somos filhos amados. Eu e você fomos gerados no coração do Pai desde a eternidade. E nós temos livre acesso, sim. Você tem liberdade na presença do Pai. E eu creio em nome de Jesus que nós nos achegamos e entramos a esse ambiente, a sala do trono, aonde nós estamos face a face, aonde nós somos constrangidos totalmente pela beleza da santidade desse Deus que é tão maravilhoso e que é tão poderoso. Amém? E não há nada que irá nos impedir, nada irá nos impedir. Não é máscara, não é distanciamento, não é crise, não é pandemia, não é nada irá nos afastar, nada irá nos impedir de adorar, de engrandecer e de viver esse ambiente, irmãos. O que é esse ambiente, irmãos? Eu não sei se você consegue sentir, mas eu consigo sentir. É um ambiente de glória. É um ambiente onde a presença do Espírito Santo se faz presente. Se faz presente sobre este lugar, sobre mim, sobre a sua vida nesta noite, amém? E eu creio, irmãos, que nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos, mas nós iremos sair daqui totalmente renovados, restaurados pela presença do Senhor, pela alegria dEle, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Você que trouxe a palavra de Deus, abra comigo em Abacuque no capítulo 3. Graça e paz, seja bem-vindo na casa do Senhor essa noite. Você que está em casa também, seja bem-vindo na presença do Senhor. Irmãos, eu dizia no culto da tarde que nada melhor do que nós estarmos nessa presença. Nada melhor do que nós permanecemos também na presença do Senhor, na presença do Pai. E essa presença, ela é impactante. É uma presença que nos transforma. É uma presença que não tem como nós permanecemos da mesma maneira quando somos tocados, constrangidos por este amor sobrenatural que vem do Pai. Amém? Capítulo 3, no verso 17. Glória a Deus. Lá diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como o das servas. Tem algumas versões que são corças. E me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Pode se sentar, meu querido. Fica à vontade na casa do Pai aí. Fica à vontade, então você pode falar. Não conversar com o irmão, né? Você pode glorificar, você pode exaltar. Quiser levantar e dar glória, irmão, fica à vontade. Que não seja feita a nossa vontade, mas a do Pai, né? Queria que você estendesse as suas mãos para frente, estivesse orando pela minha vida. Papai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse privilégio de poder falar do seu amor, por esse dia, por esse domingo abençoado na sua presença, por essa igreja, por este povo. Deus, em nome de Jesus, que não seja eu, mas o teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, que não venha falar nada de mim, mas sim de ti.
Que a palavra rema, a palavra da revelação, ela venha a ser liberada nesta noite, nesse ambiente. E venha trazer vida, transformação, restauração, renovo, alegria sobre a vida dessa igreja, dos teus filhos, sobre a vida daqueles que estão em casa também, Deus. Em nome de Jesus, a sua palavra já está pronta. Por isso, Deus, prepara o nosso coração neste momento, para ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa palavra é ainda que. Ainda que. Ainda que o quê, pastora? Ainda que. É o que disse aqui. Ainda que não haja fruto, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja a ovelha, ainda que não haja a vaca, ainda que não haja aquilo que nós queremos, ainda assim eu louvarei e adorarei o Deus da minha salvação. Amém? Aqui, quero começar falando um pouquinho do profeta Abacuque. Esse profeta ao qual o Senhor levantou nessa geração e nesse tempo na cidade de Judá. Esse livro é um livro bem curtinho, irmãos. É um livro somente de 3 capítulos. Então, eu vou falar um pouquinho de cada capítulo. E esse homem ao qual o Senhor levantou, geralmente o Senhor levanta os profetas para profetizarem e declararem a palavra, a verdade de Deus, a justiça do Senhor sobre lugares, ambientes e cidades, para povos, línguas e nações. E aqui o Senhor levantou a vida desse profeta para estar profetizando na cidade de Judá, mas ele é um profeta inconformado, um profeta indignado com o pecado, não indignado com o que Deus estava fazendo, mas indignado com o pecado, com a iniquidade, com as coisas erradas. Abacuque, irmãos, era um homem que buscava respostas, uma pessoa totalmente que estava indignado e procurava respostas do Senhor sobre aquele povo, sobre aquela cidade, sobre aquele lugar, sobre aquele ambiente. E ali no capítulo 1, o profeta Abacuque, ele já começa o capítulo 1 pedindo ao Senhor: até quando, Pai? Clamando, buscando, orando, profetizando. Até quando, Senhor, nós iremos enfrentar essas lutas? Até quando essa iniquidade vai tomar conta deste povo, dessa cidade? Até quando, Senhor, a injustiça ela vai prevalecer sobre os justos? Até quando? E no capítulo 2, ele se coloca numa torre de vigia, onde ele espera ouvir a voz do Senhor. O profeta Abacuque se coloca numa torre, esperando: Senhor, eu vou ficar aqui até o Senhor me responder. E eu vou esperar. Porque ele orou, ele clamou, ele buscou, mas ele queria uma resposta. E o Senhor respondeu ele. Respondeu. O Senhor, ele trouxe justiça. O Senhor foi justiça sobre Judá. E quando o Senhor falou para Abacuque da justiça que o Senhor faria e a resposta dele, Abacuque ficou meio assim, porque o Senhor levantou o povo da Babilônia, os babilônicos, na cidade de Judá. Levantou para destruir aquela cidade. Só que o Senhor levantou para destruir os injustos daquela cidade. Mas o Senhor também foi justiça na vida dos babilônicos, porque também era um povo com o coração totalmente distorcido diante da vontade de Deus. Um povo que vivia iniquidade, irmãos. Um povo que vivia um pecado, uma vida de pecado. E infelizmente, até nos dias de hoje, isso não é uma não realidade. Infelizmente nos dias de hoje, isso ainda é uma realidade. Aonde nós vivemos, aonde o pecado, a iniquidade, aonde a promiscuidade, aonde a hipocrisia, infelizmente ela tem prevalecido no meio dessa geração. E o Senhor levantou então esse profeta, ao qual o Senhor responde ele. E no capítulo 3, irmãos, no capítulo 3, Abacuque faz uma oração de gratidão, uma oração de rendição, uma oração de agradecimento, com o coração totalmente grato a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele era.
Porque mesmo se o Senhor não tivesse feito, ou se o Senhor não tivesse provido naquele povo sobre a justiça naquele povo fiel, porque existia um povo fiel, por isso existia uma indignação sobre o coração de Abacuque, porque ainda existia um povo justo no meio dos injustos. E ali ele louva o Senhor, e é onde nós nos deparamos com essa palavra aqui, irmãos. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda assim, em meio a tantas lutas, em meio a tantas guerras, em meio a tantas tribulações, batalhas, Abacuque, junto com aquele povo, ainda louvaria ao Senhor. Aí entra o tema da palavra, ainda que tudo dê errado, irmãos. Ainda que eu perca o emprego. Ainda que eu perca o meu salário. Ainda que o salário não seja o suficiente. Ainda que meu fundo de pensão possa falir. Ainda que o benefício da caixa não saia. Ainda que tudo possa acontecer, ainda que tudo fuja do controle das nossas mãos. Ainda que tudo se mova ao contrário, irmãos. Ainda assim, nós louvaremos ao Senhor, amém? Será que nós conseguimos declarar essa palavra ao Senhor nessa noite? Ah, papai, ainda que tudo aconteça, ainda que tudo dê errado, ou que tudo não aconteça, ainda assim eu louvarei o teu nome, ainda assim eu exultarei o Deus da minha salvação, ainda assim eu não deixarei de falar do seu nome, ainda assim eu vou estar posicionado na sua presença, ainda assim eu vou crer na sua palavra, ainda assim eu vou acreditar nas verdades que é a tua palavra, Deus. Ainda que o meu casamento esteja em crise, ainda que a minha família esteja em crise, ainda que eu esteja com problemas no meu serviço, ainda assim eu louvarei e bendirei o nome do Senhor Jesus. Ainda que tudo fuja das minhas mãos, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Será que nós conseguimos falar e declarar e profetizar? Porque hoje, irmãos, não é só falar. Hoje nós profetizamos. Hoje nós temos que estar o tempo todo antenados, conectados a tudo o que está acontecendo. E nós nos posicionamos diante desse Deus Todo-Poderoso, e diante das crises, diante das circunstâncias, diante do divórcio, diante da desgraça. E continuar com um coração íntegro, com um espírito reto, com uma vida inabalável diante do Senhor. Essa é a hora, este é o momento ao qual nós, igreja do Senhor, filhos de Deus, nos posicionaremos nele, para a manifestação da glória do Senhor, para a manifestação da vontade dele em nós e através de nós. Mas infelizmente, irmãos, a realidade não tem sido essa. Eu não sei se você tem notado, mas nós como pastores dessa igreja, nós temos notado que o povo está se dispersando. Quando entrou a quarentena, em março, e fechou as igrejas, e fecharam as portas, eu pensei assim, meu Deus, quando abrir a igreja, vai faltar lugar. Aí colocaram ficha de inscrição, né? É estranho, né, irmão? Ter que ter uma ficha de inscrição para participar do culto é estranho. Mas em nome de Jesus já vai acabar. E quando teve a história da ficha de inscrição para participar do culto, nós teríamos 3 cultos, cada culto com 50 pessoas. Irmãos, teve culto que não fechava 50 pessoas. Aí eu pensava, Deus, será que o povo está acostumado? Será que o povo está se dispersando? Eu comecei a ficar assustada, irmãos. E eu falava, Deus, o que vai ser da igreja do Senhor?
Se o pessoal não, se as pessoas não estão aguentando 30 dias, porque 30 dias para nós são 4 cultos apenas. Se as pessoas não estão aguentando 30 dias, 4 cultos, já dispersaram, imagina meses. Imagina quando vier a tribulação. E quando vier mais tribulações, coisas piores ou maiores, nós não estamos livres, irmãos. E eu comecei a falar: Deus, qual será o posicionamento da sua igreja? Irmãos, eu e você somos a igreja do Senhor. E nós não podemos entrar na zona de conforto. Nós não temos esse privilégio. Eu falo para mim mesmo, eu me cobro muito, irmãos. Eu me cobro o tempo todo. Eu falo: Deus, eu não posso, porque, irmãos, é uma linha muito fina as nossas vidas, entre o que é certo e o que é errado, entre a bênção e a maldição, entre o caminho certo e o errado. Por quê? Porque está ali no meio dessa linha fina, estão as nossas escolhas e as nossas decisões. A igreja, pastora, mas a igreja não podia vir no culto das 6, mas tinha culto das 3h30 e das 9, irmãos. É claro que todo mundo quer vir no culto das 6, eu também. Quando eu venho das 9, eu não consigo ficar sem vir no culto das 6. Porque nós já estamos acostumados a esse ambiente, irmãos. Estamos acostumados. O culto das 9 é diferente do culto das 6. Mas também é um culto maravilhoso. É um culto mais calmo, mais sereno. Então, você que não gosta de muito barulho, você vem no das 9. Quem gosta de barulho, vem no das 6. Mas independente disso, irmãos, eu me assustei. Porque você começa a falar com um, atender outro, e você começa a ver... Manda mensagem para um: como que você está, irmão? Está tudo bem. Glória a Deus. E a vida espiritual? Pois é, pastora. Está meio assim. E a tua vida com Deus? O devocional? Não tem, irmãos. Eu não vou generalizar. Mas uma grande maioria. Então, eu acredito que essa crise ela veio para revelar realmente quem nós somos em Deus. Quem você é em Deus, em meio a toda essa crise, em meio a toda essa pandemia. Essa pergunta foi feita várias vezes em algumas pregações. Quem somos nós em meio a tanta crise, em meio a tribulação? Irmãos, todos nós enfrentamos tribulações, tempestades, crises. Não só por causa dessa pandemia, mas é porque isso está mundialmente. E isso, infelizmente, está afetando a igreja. Nós ainda somos privilegiados. Pinhais estava com as igrejas abertas. Curitiba não estava com as portas abertas. E o que nós estamos fazendo? Qual tem sido o nosso posicionamento? A gente tem ficado cabisbaixo, baixado a guarda? Porque, irmãos, eu digo algo para mim e para você. Se nós entrarmos na zona de conforto, automaticamente nós baixamos a nossa guarda. E quando nós abaixamos a nossa guarda, automaticamente... o inimigo prevalece em nossas vidas. O pecado prevalece em nossas vidas. A iniquidade prevalece em nossas vidas. Então é nesse tempo de crise, é nesse tempo ao qual nós estamos enfrentando problemas, dificuldades, situações, irmãos. É agora, é hoje, é agora que nós precisamos nos posicionar. Ei, Pai, não, eu não vou baixar a guarda, eu não vou baixar a cabeça, eu não vou desistir. Tá difícil, Senhor, eu não quero, tá difícil, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou estar na sua presença, irmãos, porque estar em Deus não é somente vir para o culto, vir para a igreja. Nós não dependemos dessas 4 paredes para cultuar a Deus, para ter uma vida com o Senhor, para ter um relacionamento com a sua palavra. Irmãos, eu digo uma coisa para mim e para você: se nós não tivermos uma vida com o Senhor, uma vida com a palavra e um relacionamento com essa palavra, infelizmente nós não conseguiremos viver pela fé. Nós não conseguiremos enfrentar os dias maus, os dias de angústias, os dias de tribulação, os dias de angústia dentro do teu casamento. Você não vai conseguir enfrentar. Porque, vamos e venhamos, igreja. Se nós, quando nós estamos bem conectados ali, espiritual, né, e orando e jejuando, já não é fácil. Quem dirá quando a gente baixa a guarda? É mais difícil, irmãos. Então nós precisamos nos posicionar. Aí aqui, no capítulo 2,
no verso 4, o Senhor fala que o justo viverá pela fé. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Paulo também fala em várias passagens no Novo Testamento que o justo viverá pela fé. Que fé? Qual fé que nós vamos poder viver hoje? Uma fé inabalável? Uma fé em mim mesmo? Uma fé na força do meu braço? Aonde tudo está no controle das minhas mãos? Eu faço, eu aconteço e tudo vai dar certo e assim está bom. Não, irmãos, não é essa fé. É uma fé sobrenatural, uma fé que move montanhas, é uma fé que quebra barreiras, é uma fé que traz cura, é uma fé que traz milagres, é uma fé que traz e move o sobrenatural de Deus. Se nós queremos mover e viver o sobrenatural de Deus, e nós queremos viver, ainda que, Senhor, tudo fuja, ainda que tudo dê errado, eu ainda assim te louvarei. Irmãos, você acha, igreja do Senhor, que você vai conseguir dizer isso para o Senhor, ainda que tudo dê errado, ainda assim eu te louvarei, se você não tiver uma fé inabalável? Uma fé firmada na palavra e na verdade que é Cristo Jesus? Não, irmãos, isso é uma enganação. Não tem como. Então nós precisamos estar com a nossa fé renovada e restaurada em Deus, para que nós possamos viver essa palavra, que o justo viverá pela fé. E o Senhor é bem claro quando Ele fala, o justo viverá pela fé. Tem justo aqui? Amém, Deus, em nome de Jesus. Irmãos, quem não é justo é o quê? Não tem meio termo, ou é ou não é, ou você é justo ou você não é justo. E o Senhor, Ele só tem compromisso com aquele que é justo. Aí você começa a ler o Velho Testamento e você, meu Deus do céu, como o Senhor era rigoroso, como o Senhor, Ele era a justiça pura, não que Ele não seja mais. Mas através do Filho amado Jesus Cristo, através do amor da cruz, da revelação da cruz, veio a poderosa graça sobre mim e sobre a sua vida. Sobre nós. E nós podemos e somos privilegiados em desfrutar da graça abundante do Senhor Jesus. Amém? Então o Senhor, Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. O Senhor tem compromisso com os filhos, com aqueles que entendem a sua palavra e vivem a sua palavra, com aqueles que não negociam por coisa alguma. Porque infelizmente nós vivemos uma geração ao qual negocia o princípio e a verdade por qualquer ambiente, irmãos. Nós negociamos o ambiente de estarmos em Deus, na sua presença, de estar aqui como igreja. De estarmos, infelizmente nós negociamos por qualquer outro ambiente, irmãos. Tem pessoas que queriam estar aqui no culto das 6. O culto das 6 sempre enche, irmãos, né? Sempre falta. E não tem como a gente abrir ainda para todos. Mas vamos abrir para todos. Essa igreja vai encher. Em nome de Jesus. Vai faltar lugar nesse lugar. Vai faltar cadeira. Nós vamos ter que construir galeria aqui nessa igreja. Em nome de Jesus. Você crê nisso, irmãos? Eu creio. Se eu olhar hoje, Senhor, como que nós vamos encher a igreja? Está vindo só 150 pessoas. As outras pessoas não querem vir, Jesus. Mas vai encher este lugar. Eu creio que o sobrenatural, ele está aqui. E ele vai prevalecer sobre esta casa, sobre essa cidade. Irmão, se eu fosse viver por vista, eu já teria desistido. Você sabe que eu estava numa segunda-feira e 2 segundas-feiras que, ai, Jesus, eu chorei. Ainda bem que tem máscara, né? Aí disfarça um pouco. A primeira segunda-feira, irmãos, foi porque a equipe de oração estava aqui orando. E a Ana começou a orar orando pela igreja. E orando para que o Senhor
reavivasse a igreja, não deixasse a chama do Espírito Santo acabar sobre o povo de Deus, para que o Senhor resgatasse o povo para a igreja, para a presença dEle. Irmãos, quando eu escutei aquela oração, eu fiquei indignada, fiquei igual o profeta Abacuque. Não porque a Ana estava orando errado, não é isso, Ana. Mas sabe qual foi a minha indignação? Mas eu chorava tanto porque eu falava: Deus, é injusto, Senhor. Nós estamos aqui orando, clamando. E quando eu comecei a orar, junto com a oração dela ali, eu falei: Deus, eu tenho que ficar aqui agora suplicando para que o povo reconheça quem Tu és. Para que o povo se renda ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que a grandeza dele é incontável e inimaginável, irmãos. E eu comecei a chorar naquela oração e eu falava: Deus, não é justo. Não é justo a gente ter que ficar orando para as pessoas reconhecer quem Tu és. Afinal, eu falava: quem Tu és, Deus? O Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso. E a gente tem que ficar orando para que as pessoas tenham amor pelo Senhor. Irmãos, a gente tem que orar para que todos não virem as costas para o Senhor. A gente tem que suplicar a Deus em meio a essa crise, agora que as pessoas tinham que estar na Sua presença, agora que tinham que estar agarrados na Tua palavra, Senhor, para não serem abalados, para não serem destruídos. Senhor, é agora que o Teu povo tinha que estar conectado à Tua vontade, conectado a tudo que o Senhor tem para nós, mas não, o povo estava se dispersando, Deus. E quando eu vi, irmãos, e me deparei com aquela realidade, eu senti indignação. Ao mesmo tempo, Senhor, me perdoa, porque eu não posso pensar assim. Deus, me perdoa, mas Deus é muito injusto, porque o Senhor é tão grande. As Tuas obras são incontáveis. O Seu amor por nós, Deus, não era para nós estarmos aqui. E nós temos que ficar suplicando para que o povo não desista do Seu evangelho, Deus. Não é injusto, igreja. Se nós pararmos para pensar, não é injusto ter que clamarmos para as pessoas não desistirem de um Deus tão grande? Ah, Alex, você não pode desistir de Deus. Como se Deus tivesse que provar algo para nós, igreja. Deus não precisa provar nada a ninguém, Ele é, ponto, e acabou. Ele é, Ele é, Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas parece que quando nós falamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, parece que não surge efeito. Parece que são palavras que viraram, como que fala? Eu esqueci a palavra. Sabe, irmãos, que são palavras qualquer. Palavras que pastores, líderes estão acostumados a falar. Não, irmãos. Deus é grande, Deus é fiel, Deus é poderoso. E nós precisamos estar conectados a esse Deus que é tão poderoso, que é fiel, que é justo, que é verdadeiro. E que tem uma obra infinitamente maior do que eu e você podemos pensar ou imaginar sobre a minha e sobre a sua vida, sobre essa cidade, sobre esse governo, sobre esse município, sobre esta nação, sobre este mundo. Porque afinal de contas, tudo está no controle das suas mãos. Por mais que pareça que não. Por mais que alguns falem, o Bolsonaro não é de Jesus, o Bolsonaro não é disso. O governo, irmãos, o que está acontecendo no governo hoje? Está tudo fora do controle. Parece que está tudo fora do controle. Mas eu creio, eu acredito que tudo está no controle do Senhor Jesus. Tudo está no controle dele. O porquê dessa crise eu não sei. Porque tantas pessoas falam tanta coisa que é o juízo de Deus. Não, não é o juízo de Deus. É os fins dos tempos. Não, não é. É o início do final dos tempos. Irmão, se for o início do final dos tempos, estamos pegos, porque o povo está assim, ó, se escondendo. O povo não quer sair de casa para nada. E tem muita gente que precisa ser alcançada pelo Senhor.
Tem muita obra ainda a ser feita. Então, nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Amém? Então, irmãos, nós não podemos deixar de falar de quem é Deus. Por mais que haja tristeza. Pastora, você acha que é fácil eu falar de Jesus? Eu estou em crise. Irmãos, não é fácil. Não é. Tem vezes, irmãos, que eu estou dando aconselhamento, que eu estou falando é para mim mesmo. Porque tem dia que eu quero ficar quietinha. Que eu estou com um monte de problemas. Mas os meus problemas não importam. Porque eu sei que se eu conversar, eu sei que se a gente conversar, se a gente orar, algo vai acontecer. Não porque eu estou fazendo, mas porque Deus está no controle. Então, se eu me deparar, irmãos, se nós nos depararmos somente com as crises, os problemas, os dias maus, nós não falaremos, nós não faremos nada, irmãos. E eu acredito que quando nós não fazemos, nós acabamos negociando a palavra do Senhor e o que Ele tem para nós. E eu creio que essa não é a vontade do Senhor, quando nós negociamos, quando nós duvidamos de quem Ele é nas nossas vidas. Não precisamos, irmãos, compreender tudo o que Deus faz. Porque às vezes a gente fica, Deus, mas por que isso? Senhor, por que aquilo? Mas Pai, muitas vezes nós não iremos entender. Então nós não precisamos compreender tudo o que Ele faz, mas nós precisamos entender e saber que tudo é Deus que faz. Ah, pastora, mas Deus faz a gente passar por coisas ruins? Deus não está no controle de tudo? Quando a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, são todas as coisas. As coisas boas e as coisas ruins. Porque nós precisamos passar pelas tribulações. Nós precisamos passar pelas crises, irmãos. Precisamos, porque nos molda, porque nos transforma, porque nos amadurece, porque nos torna pessoas melhores. E toda crise que nós enfrentamos e nós saímos dela, você pode ter certeza que você vai sair uma pessoa diferente. Você não vai permanecer da mesma maneira e com a mesma mentalidade, irmãos. O problema não está no Senhor ou em seus caminhos. O problema não está no Senhor ou em seus caminhos, mas em nossa limitada compreensão a respeito de quem Deus é. Aí nós estamos na presença de Deus, nós estamos dentro do Evangelho, nós estamos na igreja e as coisas começam a desandar. Ah, então eu vou sair porque é mais fácil. Então eu vou negociar. Porque é mais fácil do que enfrentar. Aí vem, você serve a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz pela sua vida. Nós estamos aqui hoje, estamos em Deus, estamos na presença de Deus, pelo que Ele é ou pelo que Ele faz na sua vida, irmãos? Pelo que Ele é. Então o problema não está na presença, o problema não está nos caminhos do Senhor, o problema não está no Senhor, o problema está em nós. Com essa limitação. Infelizmente nós temos uma natureza limitada e servimos um Deus totalmente limitado. Mas nós conseguimos ir além, nós conseguimos ver além. Nós conseguimos porque nós temos fé, irmãos. E parece que a nossa limitação, ela vê só até aqui. Mas tem todo o além, tem todo o por fora daquilo que nós enxergamos. Aí quando vem os problemas, as circunstâncias e as crises, parece que a gente só consegue focar no problema, só no problema. Não é verdade, irmãos? Parece que quando vem aquele problema, meu Deus, mas o que eu vou fazer, Senhor? Eu não vou dar conta, Senhor, eu não vou conseguir. Vai conseguir. É só a gente focar em Deus e não no problema, não na circunstância. Parece que é fácil nós falarmos isso. Parece que é. Eu sei que não é fácil, irmãos. Nós vivemos isso dia após dia, semanas após semanas. Mas quando nós focamos em Deus, nós conseguimos
avançar, nós conseguimos fluir, nós conseguimos transpassar barreiras e situações que se levantam contra as nossas vidas. Irmãos, ali no verso 17, que fala sobre a colheita, diz, eu tirei ali: o fracasso na colheita e a morte de animais devastariam Judá. Devastariam. Se não tivesse o fruto na colheita, e se não tivesse o mantimento, poderia devastar aquela cidade, aquele povo. Mas o profeta, ele se levantou, não como profeta do caos. Essa palavra, o profeta do caos, marcou a minha vida. Foi pregado uns 2 meses atrás. Mas ele se posicionou em Deus e ele profetizou sobre aquele lugar, sobre aquele povo, sobre aquela cidade, sobre a injustiça que existia, sobre o pecado que existia, sobre os problemas que existiam naquele lugar. E declarou: mas ainda assim, Senhor, ainda que falte tudo, ainda assim eu o louvarei. Nos tempos bons, nos tempos ruins, ainda assim eu o louvarei. Por mais pressão que eu enfrente, por mais situação difícil que eu enfrente, ainda assim eu o louvarei, porque o Senhor é o Deus da minha salvação, porque o Senhor me fará alcançar lugares altos, porque o Senhor me fará andar por lugares mais altos que eu possa pensar ou imaginar. Você crê nisso, irmãos? Quando nada mais fizer sentido, irmãos, e as dificuldades parecerem maiores do que aquilo que você possa suportar, lembre-se de que o Senhor é aquele que nos dará força para prosseguir. Não tem lutas que a gente começa a enfrentar e você fala: ai Deus, eu não sei se eu vou aguentar. Às vezes, dependendo da luta, a circunstância, eu falo: Deus, será que eu aguento? No início do ano, irmãos, eu iniciei o ano com muita dificuldade, muitas lutas, muitas. Encerrando 2019 e entrando em 2020. E eu entrei em desespero, irmãos. Em desespero total. Eu nunca tinha entrado em desespero total igual eu entrei no começo do ano. Na primeira semana, na entrega total, irmãos. A entrega total foi uma benção, maravilha. E eu estava ali lutando contra mim mesmo. Lutando contra os ventos, contra a adversidade, contra as tribulações. E eu tive medo de não aguentar. Eu tive medo de não aguentar. E eu falava: Deus, eu estou com medo. Eu não sei se eu vou aguentar, Jesus. Eu não sei. Eu tinha medo, irmãos, de que me desse uma crise de ansiedade ou me desse um infarto. A gente se dá um infarto e morre, amém, né? Glória a Deus. Mas dá infarto e ainda fica aí dando problema. Mas eu comecei a falar com Deus e eu falava: Deus, será que eu vou aguentar? Será, Jesus? Será que eu vou aguentar? Irmãos, isso foi na primeira semana de janeiro. Nós já estamos saindo de maio, que eu estou aqui. E Deus fala: bobinha, claro que você aguenta. Para de ser menina levada. Para de ser como menina inconstante. Nós aguentamos, irmão, sabe por quê? Porque eu e você, nós somos fortes. É na nossa fraqueza que o Senhor nos aperfeiçoa com o seu poder e com a sua grandeza. Então você aguenta, você é forte. Você aguenta, nós aguentamos toda luta, tribulação e circunstância que possa vir contra as nossas vidas. Nós aguentamos sim. Você aguenta, você é forte, você é capaz. Você é capaz. Então eu olho para trás e eu falo: Deus, eu aguentei. Porque passou o primeiro e segundo mês, já veio pior ainda. Ter que fechar as portas da igreja. Aí eu me desesperei. Deus, e agora? Se fechar a porta da igreja? O que vai ser? Quando falava de fechar as portas da igreja, irmãos, eu estava em pânico. Eu ficava com raiva. Eu ficava com ódio. Às vezes o meu marido falava assim: não sei se a igreja não vai fechar. Mas
A minha vontade era de... Sabe quando a mulher está com raiva? E eu falava, Deus, a igreja não vai fechar. A igreja não vai fechar. Nós estamos passando por momentos difíceis? Estamos. Mas a igreja não vai fechar. Ela vai fechar por um decreto, amém. Isso eu aceito. Fora disso, não vai fechar. Porque o Senhor abriu. O Senhor mantém e Ele acaba com a obra a hora que Ele quiser, não é verdade, irmãos? Então a gente entra nesses ambientes de desespero e de peso, de opressão, de pressão, na verdade. Parece que não vamos aguentar, mas vamos aguentar sim. Porque o Senhor é aquele que está o tempo todo nos sustentando. O Senhor é aquele que está sustentando e mantendo o seu casamento. O Senhor é aquele que está mantendo e sustentando a sua casa, a sua família, o seu emprego, irmãos, a sua vida espiritual, o seu chamado, o seu ministério. Talvez essa crise ela veio para tentar nos destruir, para tentar nos balançar, para tentar nos abalar. Mas nós não seremos abalados, porque nós estamos firmados não em homens, mas nós estamos firmados em um Deus Todo-Poderoso. Nós somos filhos que vivemos pela fé e estamos firmados na palavra dEle, que é justa, verdadeira e fiel. É nela que nós estamos firmados, nessa palavra. Está passando por problema, irmãos? Vai para a palavra. Circunstância, quer resposta a hora? Vai para a palavra. Tudo é a palavra, tudo é Ele, tudo tem a ver com Ele, tudo é dEle. Só que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos aprender a levar as nossas preocupações a Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós levamos as nossas preocupações para o vizinho, para a vizinha, para o irmão. Não que você não possa. Para o pastor, para a pastora, para os líderes, para o discipulador. Não é que você não possa. Mas às vezes você leva os seus problemas e as suas dificuldades para todo mundo, menos para Deus. Menos para o Senhor, que é aquele que pode fazer o impossível acontecer. Então nós precisamos aprender, e isso eu aprendi com o profeta Abacuque, que em meio àquela tribulação ele correu para Deus, em meio a tanto pecado, a tanta perversidade, a tanta iniquidade, a tanta desigualdade, ele correu para Deus. Deus, mas e agora, Senhor? E aqui ele fala, Senhor, parece que eu falo e tu não escutas. Porque tem dias que a gente olha e parece que o Senhor não escuta. Mas Ele escuta. Ele responde, sabia? Que todas as nossas orações têm uma resposta. Todas elas. Mas não é da maneira que nós queremos. Mas é da maneira que Ele conduz a nossa vida. Conforme a vontade dEle. Então nós precisamos criar o hábito. Corre para Jesus, irmão. Corre para Jesus. Tem dia que eu acho que Deus está enjoado de ouvir a minha voz. Aconteceu qualquer coisinha, eu corro para Deus. Deus, e agora? Senhor, daí? Meu marido brigou comigo, eu corro para Jesus. Estou com raiva do meu marido. Você acha que eu vou brigar com meu marido? Não, né, amor? Não vou brigar. Não, irmãos. Mas eu fico, eu não vou questionar. Sabe o que eu faço? Senhor, o Senhor acha que é justo? Pai, olha, Senhor, o que está acontecendo. Deus, eu estou passando por isso. Deus, eu estou passando por aquilo. Deus, mostra onde eu tenho que aprender, onde que eu tenho que mudar, o que eu estou errada, no que eu estou certa. Deus, mas é o Senhor, Deus, Deus, Deus e Deus. Eu estou no carro, Deus, olha isso, Pai. Olha, entendeu? É o tempo todo, irmãos. Às vezes eu falo, meu Deus, será que o Senhor está enjoado de ouvir minha voz? Não sei. Mas eu corro para Ele, porque Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia, irmãos. Não vá achar que a gente, como igreja, não quer que vocês venham desabafar. Não é isso. Nós estamos aqui à disposição de você que está aqui presente, de você que está em casa, você que precisa ser discipulado e ser acompanhado. Nós estamos aqui como igreja. Amém? Irmãos, quer ver eu ficar braba? É eu falar com alguém. Esses dias eu falei com uma irmã. Daí, como que tá? Tá tudo bem? Tá, pastora? Tá tudo bem. Tem certeza, irmã? Tá tudo bem? Como que tá na tua casa, casamento? E comecei a perguntar. Ai, pastora, passei por uma luta, pastora do céu. Por uma tribulação. E por que você não falou nada para mim? Ai, pastora, não quis incomodar. Vocês já tem tanto problema, né? Irmãos, não façam isso. Nós estamos aqui para isso.
Não que a gente está aqui, né, os bambambam que vai resolver o problema de todo mundo, não. Mas nós estamos aqui para atendimento, para aconselhamento, para uma oração, para uma palavra. Irmãos, às vezes eu não vou poder fazer nada, mas só de eu te escutar, já é uma grande coisa. Então não faça, eu não quero incomodar os pastores. Nós temos 7 casais de pastor com obreiros aqui. Não pense que você vai incomodar nenhum deles. Nós estamos aqui para isso. Esse é o nosso chamado. Nós estamos à disposição dentro do nosso chamado. Então, se você precisa de um aconselhamento, de um atendimento, fale conosco, amém? Irmãos, nós precisamos aprender também a ser um homem e uma mulher de fé. Ah, pastora, mas eu tenho fé. Mas a tua fé é aquela que move montanhas? É a fé que move os céus sobre a terra? É a fé que move o sobrenatural de Deus sobre a sua casa, a sua vida? A fé que está dentro de você, que você tem exercido, que você tem vivido, é aquela fé que você pode dizer que o justo viverá pela fé? Ou é uma fé que até aonde as coisas não saíram do controle, ela está ali, fugiu do controle, ai meu Deus, o que eu faço? Senhor, vai dar tudo errado, eu vou morrer, eu vou ser mandado embora, eu vou perder o salário. Irmãos, tenha fé, você serve um Deus todo-poderoso, além de Deus, Ele é seu Pai, que tem o melhor para mim e para você. Então nós precisamos viver uma vida de fé, ser um homem e uma mulher de fé. Sabe, ser um homem que olhar assim, nossa, Didi, aquele cara ali tem fé, hein? Olha tudo que aquele cara passou ali. Olha a fé do cara. Sabe por quê, irmãos? Nós glorificamos a Deus, nós exaltamos a Deus através da nossa fé. Quando a fé move montanhas, quando a fé move o sobrenatural de Deus, glorificamos o nome do Senhor. Nós precisamos aprender também, irmãos, a ser grato a Deus, independente daquilo que nós enfrentamos. Ser grato a Deus, independente daquilo que nós passamos. Pelo que você tem passado? Eu não sei. Eu sei pelo que eu estou. Eu não sei se a crise que você está enfrentando é somente o Covid, que é você não poder sair em todos os lugares, que é você não poder sair sem máscara, ou se a crise que você está enfrentando é na sua vida espiritual. É uma luta, uma batalha, onde Satanás tem todos os dias tentado te destruir. Eu não sei se a sua crise não é no seu casamento, irmãos. Quando a gente fala em casamento, em meio a essas crises, muitos casamentos têm sido afetados. Desde que começou a quarentena, muitos relacionamentos têm sido afetados. Por quê? Será que é porque estão juntos direto? Talvez sim. Você não fica 24 horas com seu marido, com a sua esposa. Você trabalha, você realiza. Você volta para casa à noite. Mas independente de ser isso ou não, irmãos, isso tem afetado muitos relacionamentos e muitos casamentos. Infelizmente, depois que veio essa crise, a quarentena, a pandemia, crianças têm sido abusadas muito mais. Mulheres que apanhavam, apanham mais. Se você entrar na internet e você pesquisar o índice do aumento que está tendo, é fora do real, é fora do comum. É fora do comum. Por isso que nós precisamos nos posicionar, sermos homens e mulheres de fé, sermos gratos a Deus por tudo que nós passamos. Senhor, eu estou em crise, mas amém, eu sei que tudo isso vai mudar. Amém, Jesus, amém. Se é assim, amém, Deus, mas eu sei que vai mudar. Eu sei que tudo vai melhorar. Eu sei que as portas vão se abrir. Eu sei que o meu casamento vai ser restaurado. Eu sei que essa crise vai passar. E dentro desse índice que eu falei agora também, irmãos, nós nos posicionamos como profetas nessa geração. Talvez você não vai alcançar a casa de uma criança que está sendo abusada. Mas através da tua oração, você pode alcançar aquela criança. Através da sua intercessão, do meu clamor, nós podemos entrar dentro daquela casa pela fé. Você crê nisso? Porque senão a gente não precisa ter fé, não precisa ter segunda-feira de intercessão, de oração. Então nós conseguimos entrar em lugares aonde nós
Através da nossa oração, através da nossa fé, nós conseguimos entrar através da nossa oração, através do nosso posicionamento, através da onde nós estamos vendo o caos e nós somos inconformados, irmãos. Vamos parar de nos conformar com o pecado, com as coisas erradas, com aquilo que fazemos de errado, da maneira que nós pensamos errado. Vamos nos inconformar com tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Eu creio que nós temos que ser uma geração conformada sim, mas conformada aqui, ó, dentro da palavra, conformada com a vontade de Deus para as nossas vidas, conformada com uma realidade totalmente, que não é a nossa realidade de hoje, mas uma realidade totalmente melhor, uma realidade onde nós vamos poder sim nos abraçar, onde nós vamos poder ir no mercado, ir no shopping, em qualquer lugar que nós quisermos. Então nós precisamos nos posicionar e nos alegrar no Senhor. Pastora, como que você vai falar assim, nos alegrar em meio a tanta... Tem pessoas que parece que está vivendo de luto, irmãos, que perdeu alguém, mas não perdeu ninguém. Mas por quê? Porque ela não consegue reagir em meio à tribulação. Não consegue se levantar em meio a tantas lutas e a tantas circunstâncias. A pressão é tão grande que ela não consegue reagir. Eu digo algo para você, reaja. Levante a cabeça, se posicione, lute, ore, busque, jejue, faça devocional. Busque a direção e o discernimento do Espírito Santo de Deus. Seja um homem, seja uma mulher, segundo o coração de Deus. Seja um homem, seja uma mulher, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, quem é o cara, o rei, que foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus na Bíblia? Davi, o rei Davi. Ele foi reconhecido. Mas ele, em todo tempo, ele acertou na vida dele? Não. Em todo tempo, ele só fez a vontade de Deus? Não. Ele foi um cara pecador, mentiroso, um cara que foi mau caráter em muitas áreas da vida dele. Mas mesmo assim, ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração arrependido diante do Senhor. E para ser um homem segundo o coração de Deus, ele teve que passar por alguns processos, tribulações, circunstâncias. E muitas coisas, por tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia. É diferente hoje? É. Mas nós enfrentamos, nós passamos. Mas nós precisamos crer nessa palavra. Que todavia eu me alegrarei. Ah, Senhor, todavia eu exultarei o Deus da minha salvação. Mesmo quando nada mais fizer sentido na minha vida, Deus, quando tudo fugir do controle das minhas mãos. Você que é homem da casa, você que é o sacerdote, principalmente para os homens. Quando as coisas começam a desandar, automaticamente a fé é abalada. Mas você é um homem de fé. Eu e você somos uma mulher de fé, amém? Queria que você se colocasse em pé neste momento. Que você fechasse os seus olhos. E que você comece a orar, irmãos. Vamos orar, nós vamos orar neste momento. Nós vamos declarar. Ainda que tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, fala para Deus o que está acontecendo. O irmão não vai nem escutar, porque a máscara não deixa. Entendeu? Aproveita que está de máscara aí, irmãos. Fala, grita, chora diante do Senhor. Senhor, ainda que meu casamento está em crise, eu ainda assim te louvarei. Ainda que tudo falte, eu ainda assim te louvarei, Pai. Ainda que isso, ainda que aquilo, fala para o Senhor. Feche os seus olhos, comece a entregar a sua vida. O seu coração comece a declarar, comece a profetizar, meu amado. Que você se alegrará na presença do Senhor. Que não importa a pressão que está sobre você, não importa as lutas e circunstâncias, mas você vai conseguir se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por mais pressão que seja, irmãos, essa luta que nós estamos enfrentando, ainda assim o Senhor está no controle de todas as coisas. Todavia nós nos alegraremos no Senhor Jesus. Oh, aleluia, Senhor, aleluia, Pai. Oh, aleluia, Senhor Jesus, nós nos entregamos, Deus. Nós fechamos os nossos olhos, nós nos rendemos à sua presença, porque Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Deus da nossa salvação. E ainda que nós enfrentamos, Senhor,
todas as tribulações da vida, ainda assim nós te louvaremos, ainda assim nós te bendizemos, ainda assim exaltaremos o teu nome, o teu santo e poderoso nome. Vem, Senhor Jesus, e toma o teu lugar na nossa vida, na nossa casa e em todas as áreas da nossa vida. Renova-nos, ó Deus, nessa noite, com a alegria da tua salvação. Senhor, a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força, e eu tomo posse dessa alegria sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre a minha cidade, sobre estes bairros, Senhor, sobre essa nação, papai. Eu tomo posse da alegria do Senhor sobre todos os ambientes, Deus. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, papai. Pois eu ainda me alegrarei, Senhor Jesus. Eu ainda me alegrarei em ti.